Cumprimento a todos que fazem o GEMAN, desejando muita paz, muita luz, como também aos internautas que estiverem conosco nesse momento. Queremos agradecer mais um convite para refletirmos sobre os ensinamentos do Mestre Jesus. E hoje, nesta tarde, nós iremos iniciar, primeiro fazendo uma rogativa a Deus, para que nos ajude durante todo esse momento que aqui estamos, a sermos orientados pelos benfeitores espirituais. Deus nosso Pai, que és todo poder e bondade, que possamos, nesse momento, estarmos em sintonia com os benfeitores espirituais e que possamos ser orientados para que a mensagem que for comentada sirva de orientação para o nosso dia a dia. Abençoa esta casa de oração e trabalhos, abençoa todos os nossos internautas, abençoa as nossas famílias e que possamos estarmos juntos no amor do Cristo. Que Deus nos abençoe. Então, meus queridos amigos e irmãos, hoje nós estamos fazendo uma reflexão do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 12, que fala sobre amai os vossos inimigos. E aí nós sabemos que amar é sempre a base fundamental que o Cristo nos deixou como meta primordial, se assim quisermos chegar na plenitude da evolução. Porque Deus é amor e Jesus veio exatamente traçar as diretrizes para que um dia nós possamos entender o amor incondicional que ele veio nos ensinar. E nesse capítulo, amai os vossos inimigos, é uma reflexão bem difícil, porque amar aos que nós gostamos, os nossos familiares, os nossos amigos, é bom, mas amar os inimigos é muito difícil. Mas no item 11, esse capítulo ele trata de diversos temas, que é retribuir o mal com o bem, os inimigos desencarnados, se alguém vos bater a face direita, apresentar-lhe também a outra, e na instrução dos espíritos nós vamos ver 3 situações que o mestre nos leva a refletir, que é a vingança, o ódio e o duelo, que aliás Kardec inseriu nesse capítulo esses 3 temas de difícil vivência aqui na Terra. E hoje nós estamos falando exatamente sobre o duelo, que é do item 11 ao item 16, finalizando esse capítulo. E aí, meus queridos amigos, nós podemos iniciar refletindo sobre o que é o duelo. Então, nós vamos ver que os duelos se vão tornando cada vez mais raros e de tempos em tempos, alguns de tão dolorosos exemplos se dão, o número deles não pode comparar com os dos que ocorriam em outrora. Isso está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, também capítulo 11, no item 16, comentário de Kardec. Então, o duelo é uma disputa entre 2 pessoas por motivos diversos. Mas nós vamos ver que das questões do duelo é a legítima defesa. E aí a gente pergunta, qual é a diferença entre legítima defesa e os resquícios de barbárie? Uma outra reflexão, ato de coragem e desprezo pela vida ou prova de covardia moral? Porque para aqueles que não duelam ou que não enfrentam o outro para derrubá-lo, é covardia social. Mas será que isso não é uma covardia moral? O que é que você está fazendo com o seu próximo? Ou meios de resolver disputas pela força. Mas pensamos, não é a forma de prorrogar disputas além túmulo, porque o que nós fazemos aqui, nós carregamos durante toda a nossa vida. Quando a gente deixa o corpo físico, só fica o corpo físico.
o Espírito vai com todas as ações, com todas as nossas virtudes e com todos os nossos defeitos. E principalmente as nossas atitudes, que são registradas quando elas são prejudiciais, a gente não se livra delas com a morte. Muito pelo contrário, nós carregamos além túmulo. E as inimizades, as brigas, as discussões, as obsessões, elas permanecem vida afora, até um dia nós resolvermos optar pelo amor, pelo perdão, pela paz, pelo querer, né? Ou ainda, honra e grandeza diante dos homens, ou desonra e pequenez espiritual. Porque muitas vezes nós queremos ter ou mostrar nossa honradez diante dos nossos irmãos encarnados, mas diante do mundo espiritual. Será que isso não retrata uma pequenez ou uma desonra espiritual para nós? E aí a gente vai na época de Moisés, quando, numa época diferente da de hoje, da do Cristo, ele pregava o olho por olho e dente por dente. Mas será que é o olho por olho e dente por dente, ou apresentar a outra face? Porque Jesus, ele veio nos levar a apresentar outra face. Quando alguém vos bater em uma face, apresentai outra. E não é a face do rosto, mas é a face das atitudes. Quando alguém te fizer o mal, tu não faz o mal, faz o bem. Mostra outra face das atitudes, né? Pretenso juízo divino ou extrema falta de juízo diante de Deus. Nós vamos encontrar todos esses itens também lá no Evangelho, no capítulo 11. Capítulo 11, itens 11 a 16, também refletindo sobre essa questão. Então, uma questão para refletir: homicídio e suicídio. Para o duelista, para o duelista destro, é um assassínio praticado a sangue frio, com toda premeditação que possa haver, uma vez que ele está certo da eficácia do golpe que o desfechará diante do seu irmão. Para o adversário, quase certo de sucumbir em virtude de sua fraqueza e inabilidade, é um suicídio cometido com a mais fria reflexão. Então, tanto para um como para o outro, não deixa de ser um homicídio e um suicídio, a questão do duelo, né? Espírito protetor, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no item 13, nos leva a refletir exatamente sobre isso, porque aquele que se passa, mesmo sabendo que pode perder e pode morrer, mas enfrenta o outro, ele está cometendo um suicídio, né? Um suicídio a sangue frio, e o outro um homicídio, que poderá ser até o inverso, mas normalmente é o mais forte fisicamente que vence, né? Antigamente os rapazes, né, a gente vê também nas novelas, nas histórias, que duelavam para ver quem ficava com a jovem pretendida, né? Então, aquele que vencesse à força era o ganhador da mão da jovem. Veja só, através da força física e não pelo amor. E aí nós perguntamos, como iniciar uma união, ao invés de ser abençoada pelo amor, é abençoada pela violência, ou melhor, abençoada não, é iniciada com a violência, com a força física, com a disputa, um perdendo e outro ganhando. São coisas altamente materiais, né? E isso é uma reflexão para aqueles que pensam no duelo. E em que devemos pensar? Só é verdadeiramente grande aquele que, considerando a vida uma viagem que o há de conduzir a determinado ponto, pouco caso faz das asperezas da jornada e não deixa que os seus passos se desviem do caminho reto. Então nós temos um compromisso
nesta existência, no momento, em agirmos sempre no respeito, no amor, na ética com o nosso semelhante, na convivência, que é algo muito difícil. Emmanuel nos leva a refletir em uma das suas lições que nós encontramos no livro Canais da Vida, através de Chico Franciscano Xavier, onde ele diz: realmente a civilização baniu o duelo das praças públicas e não mais vemos espadas desembainhadas, suscitando aflições, ferimentos e morte. Os códigos evoluíram, reprimem hoje nos povos mais cultos semelhantes manifestações de animalidade e selvageria. Então hoje a gente já tem uma ideia do duelo como algo positivo, sendo algo negativo. É a animalidade, é o homem retroagindo à animalidade, né? À primitividade, à selvageria. Entretanto, diz Emmanuel, se as lâminas repousam ensarilhadas, não ocorre o mesmo com os dardos envenenados da vida mental, porque muitas vezes nós duelamos com a mente, né? Com os nossos pensamentos, com as intrigas, com as vibrações de baixo escalão, não deixa de ser um duelo mental. Muitas vezes arremessamos raios de perturbação e indisciplina contra o nosso irmão, de angústia, de destruição, para todos os ângulos da estrada em que a nossa vida se movimenta. São os pensamentos desvarados do psiquismo deprimente. Quantas de nós ainda vivemos esses pensamentos, essas disputas mentais diante do nosso semelhante? E Joana de Ângeles também nos leva a refletir com a mensagem lá do livro Jesus e Vida, através de Divaldo Pereira Franco, onde ela nos diz: mas a criatura humana é sempre herdeira de suas más inclinações. Ou seja, ela nos leva a pensar sobre a lei de causa e efeito, de ação e reação. E que o homem precisa, à medida do que o tempo passa, ele ir refletindo sobre essa lei de ação e reação. Tudo que eu faço hoje, eu recebo o resultado no amanhã, depois, né? A semente que eu planto hoje é a planta que nasce amanhã. Se eu plantar uma semente boa, lógico, eu vou ter uma árvore boa. Se eu plantar uma semente só de espinho, eu só vou colher espinhos. São as nossas expiações aqui na Terra. E aí ela nos adverte sobre a questão do orgulho, da arrogância, da prepotência, do egoísmo e de uma coisa que faz muito mal a gente, o ódio e o ressentimento. Ela diz que esses sinais ou esses sentimentos são vícios que ainda pesam fundo na economia moral da humanidade. Se a gente observar, realmente é. Como é que está o orgulho no sentimento das pessoas? A arrogância. Quantas vezes a gente encontra pessoas porque têm uma certa posição social, uma arrogância pelo que tem e não pelo que é. Mas a gente não vê só isso diante daqueles que têm, possuem, né, são possuidores de grandes bens ou fortunas, bens materiais. Às vezes a gente vê pessoas que não têm nada, mas são arrogantes, né? É feito aquilo que diz: não leva recado para casa, quer sempre estar por cima, e diz: ninguém passa por cima de mim. Quer dizer, são certas atitudes que a gente vê com o tempo que de nada valem. Porque um dia a gente perece o corpo físico e na hora, nesse momento de perecer o corpo, é que a gente começa a pensar, termina tudo no mesmo lugar, né? Então, tudo aquilo que a gente fez de atitudes errôneas, termina tudo no túmulo. E nós levamos as ações
com o Espírito. Nós que somos Espírito, nós levamos para o mundo espiritual. E aí Joana nos diz, esses sentimentos cruéis são herança do que se viveu no pretérito remoto. Superá-los é o dever de todo homem comprometido com a ideia de paz e redenção. Então, é tempo de trabalhar a paz, de redimir, né? Nós estamos num plano de provas e expiações, onde existe ainda muito sofrimento que é o resultado das nossas atitudes. Ou será que, por exemplo, uma pandemia que assolou durante quase 3 anos e que agora está reincidindo outras multiplicações do vírus e atingindo as pessoas, trazendo preocupações, mortes, doenças, as catástrofes que acontecem, as cheias, que mexem com muita gente, traz muito sofrimento, deixa muita gente desabrigada, deixa muita gente com fome, o desemprego e tantas coisas que a sociedade passa. E a gente diz, meu Deus, onde estáis que não veis nada disso? Deus vê, sim. Ele está nos dando uma oportunidade. E a doutrina nos diz, baseada na lei de causa e efeito, que tudo que nós passamos é o resultado daquilo que plantamos em outras existências, em outros momentos, não é? Superá-los é o dever de todo homem comprometido com a ideia de paz e renovação. Com visto hoje não há mais duelo de vida e morte, mas as criaturas permanecem se degladiando por bobagem. Quer ver uma coisa? A gente vai no trânsito e quantas vezes a gente vê pessoas terem brigas ferrenhas, detratar o outro e em algumas situações sai até não só agressão física, mas instrumentos, armas que podem ser disparadas e tirar a vida de alguém. E a agressão não é só quando você dispara uma arma, é a agressão verbal, o desrespeito ao outro. Quer dizer, cada um quer ser o dono da verdade, quer ter o espaço que ele pensa que é só dele, e não é por aí. Né? Paulo, lá em Timóteo 4,7, ele nos leva a pensar, combati o bom combate. É um duelo contra as nossas imperfeições, um duelo contra o orgulho, egoísmo e vaidade, que ainda insistimos em cultivar dentro de nós. Um duelo interior pela transformação moral. Aí sim, a gente deve nos esforçar, brigar por isso, no bom sentido, não é? De trabalhar a nossa reforma íntima, a nossa reforma principalmente moral, que essa é a maior doença da humanidade, são as enfermidades, os miasmas morais, as mentes doentias, que levam a atitudes comprometedoras. Isso sim precisamos pensar. E onde queremos chegar com tudo isso? A Joana, aliás, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 11, item 11, a gente encontra o bispo Adolfo, bispo de Argel, ele nos fala: então a palavra duelo somente existirá nas vossas línguas como longínqua e vaga recordação de um passado que se foi. Isso quando, nos diz Adolfo, quando o homem se melhorar, quando a terra passar a ser um plano de regeneração, quando a terra estiver regenerada. Quando a gente diz a terra, o homem na terra se regenerar. Nenhum outro antagonismo, diz Adolfo, existirá entre os homens afora a nobre rivalidade do bem. Mas, meus amigos, às vezes a gente pensa assim, será que nós estamos perto disso ou estamos distantes? E eu diria, nós estamos perto e estamos distantes. Distantes porque ainda há muitas mazelas
no sentimento humano, no espírito que habita na terra. Mas existe muito sentimento bom, existem muitas pessoas que amam, pessoas desprendidas, pessoas que buscam respeitar o próximo, que buscam fazer o bem, que buscam trabalhar sua espiritualidade. Infelizmente, as mídias só nos trazem situações degenerantes, situações gritantes, notícias que nos abalam. Mas existe muita coisa boa na Terra. Quanta gente fazendo o bem. Porque negar isso seria negar a própria lei de progresso. Eu sempre digo, a Terra, a gente escuta alguém dizer, a Terra está passando momentos de muito sofrimento e de muita coisa ruim, ninguém se aproveita nada na Terra. Não, não é bem assim. Nós temos muita coisa boa sendo realizada na Terra. E uma delas é a forma de agir, de pensar e distinguir o bem do mal. Isso já é um passo para a evolução da humanidade. E aí, Emmanuel, ainda no livro Canais da Vida, ele nos diz: mas assim como as convocações impuseram o repouso da espada entre amigos, na obra da civilização, o Evangelho consolidará o serviço legítimo da educação espiritual. Então, tudo se baseia na educação do espírito. E o Evangelho é a base para a educação. Eu sempre cito o capítulo 17, Seres Perfeitos, item 3, o homem de bem. Se nós seguirmos tudo que está ali, aquela relação, aquele passo a passo que Kardec nos deixa, né? Se a gente trabalhar aquilo ali constantemente, nós estamos apressando a nossa evolução e semeando a semente, né, do reino de Deus aqui na Terra. Porque todos nós temos responsabilidade com o reino de Deus, de construir o reino de Deus na Terra. Aí Joana de Ângeles, em Jesus e Vida, ela nos diz: cesse com o triste hábito de duelar e ofender e passe a perdoar e a compreender. Meu Deus, como os Espíritos têm nos falado constantemente da necessidade do perdão, mas ainda é muito difícil a gente perdoar. É muito difícil a gente compreender aqueles que não pensam igual a nós. E aí começa o desrespeito, a disputa, os duelos, não é? Para ver quem é o melhor. Às vezes a gente vê isso até dentro das religiões. Religião que quer ser melhor do que a outra. Alguém que tem um credo religioso e que diz que o dele é o certo, que o do outro está errado. Quando, por exemplo, 2 ou 3 ou 4 ou as religiões cristãs, todas seguem ou tentam seguir, ou orientam os princípios do Cristo. Então, nenhuma está errada. Agora, cada uma tem uma metodologia, uma forma de pensar. Tem algumas ainda hábitos que tendem mais para o materialismo, mas todas estão buscando o processo evolutivo. Tem espaço para tudo. É feito uma escola. A escola tem as séries para adequar ao nível de escolaridade de cada pessoa. As religiões, eu penso que também são assim. Não é que uma seja mais avançada do que outra, mas cada uma dá um enfoque que vai somando e em breve toda a humanidade, né? A gente vai ver, por exemplo, como o protestantismo tem contribuído em tirar as pessoas que estão lá no fosso, que estão se autodestruindo. Eles, com aquele entusiasmo, vão lá e trazem, né? O Espiritismo trazendo orientações para aqueles que se encontram sofridos, obsidiados. Quantos espíritos são orientados? A Igreja Católica, a fé nas suas mensagens, lá nos espíritos, que chamam-se de santos, aqueles que são exemplos para nós. Então, toda a doutrina, todo o cristianismo, né? Toda religião, ela tem o seu enfoque e a sua contribuição para o progresso da humanidade.
Nós vamos ver na Revista Espírita de 1862, alguém que se intitulou Antônio, dizendo-nos: cabe-nos, espíritas, combater e destruir tão triste hábito, esse crime indigno dos anjos das trevas. Cabe-nos dar o nobre exemplo da renúncia, a despeito de tudo e tão funesto mal que é o duelo. A vós, espíritas sinceros, cabe fazer compreender o sublime das palavras dever, honra e coragem. Ainda na Revista Espírita: e Deus falará por vossas vozes. Cabe-nos, enfim, a felicidade de semear entre vossos irmãos os preciosos grãos por nós ignorados em nossa existência terrena. E o Espiritismo, ele traz o exemplo do Cristo. Aquele que mata pela espada, perecerá pela espada. Vem o sofrimento. Se alguém bateres a face direita, oferece também a esquerda. Perdoai, não apenas 70 vezes, mas 70 vezes 7, ou então perdão sempre. E Jesus disse: Pai, perdoa porque eles não sabem o que fazem. O exemplo do perdão. E assim nós estamos encerrando a nossa conversa. Vamos agora agradecer ao Pai por esses momentos. Pai misericordioso e bom, permite entender todas essas tuas mensagens e pôr em prática no dia a dia. Abençoa todos aqueles que fazem o GEMAN, todos esses que estão nos escutando e participando conosco nesse momento. Me abençoa, abençoa a minha família, a minha casa e todo o universo. Muita paz e muita luz. Um grande abraço.